A paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade. Estamos mais uma vez adorando e bendizendo o nome do Senhor. E desde sexta-feira a gente tem tido a oportunidade de estar aqui com os jovens. E eu glorificando a Deus muito nesses dias, por a gente ver como Deus tem realmente suprido as nossas vidas através da unção do seu Espírito, através das palavras que têm sido ministradas, dos louvores, das ministrações, e nós vemos que realmente Deus, Ele está nos convidando. Eu entendo que Deus está nos convidando. Obrigada, meu querido. Deus está nos convidando a avançarmos. Obrigada. A avançarmos, né? A avançarmos nessa caminhada de fé. Que a caminhada cristã é para todos nós um desafio, não é, irmãos? Hoje nós estamos debaixo de um tema que eu creio que tem sido direção de Deus, o poder da decisão. Já fomos ministrados nessa noite de forma muito profunda, eu entendo, né, sobre esse tema. E verdadeiramente nós sabemos que as nossas decisões, as nossas atitudes acessam o reino do Espírito, acessam aquilo que Deus tem prometido derramar sobre nós, o seu povo. E nós estamos entendendo com essas ministrações, nesses dias de conferência, que Deus está nos chamando a atenção, Deus está nos fazendo parar aqui para ouvirmos a sua voz e estabelecermos uma aliança com Ele, de forma que Ele venha trazer existência aquilo que já está gerado sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Amém, queridos? Você entende assim também? Então eu quero mais uma vez pedir a você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos estar lendo aqui alguns versículos. No Evangelho de João, no capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 20. Acharam, irmãos? Amém? É fato que o chamado do Senhor envolve várias escolhas e várias respostas que nós precisamos dar. Damos essas respostas sem percebermos, de várias maneiras, todos os dias. Todos os dias nós damos uma resposta para o Senhor. E eu quero crer e peço ao Senhor que essa palavra venha nos ajudar a identificar na nossa vida que tipo de respostas nós temos dado ao chamado do Senhor. A forma como nós estamos vivendo, caminhando na presença de Deus, exercitando a nossa fé, como nós temos nos posicionado na presença do Senhor com relação ao seu chamado. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é a essência do chamado de Deus para a nossa vida. Amém? E aqui no Evangelho de João, o Senhor vai dizer assim, a palavra vai dizer assim: ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou.
Respondeu Jesus e disse: não vem esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Amém, queridos? Esse episódio acontece 6 dias antes da Páscoa, quando Jesus estava para ser crucificado, estava para ser morto. Então, quando os gregos o procuram para ver, queriam ver Jesus, Jesus vai trazer um ensinamento, vai trazer uma revelação de um princípio do que nós entendemos ser a essência do chamado de Deus para nós, os que o seguimos, os que o servimos, né? E aqui o Senhor vai falar exatamente de uma morte que nós precisamos morrer. E eu queria que você lesse comigo esse versículo aqui, os versículos 24 e 25. Queria que você lesse outra vez comigo para a gente poder comentar um pouquinho sobre esses versículos. Vamos ler? Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Diga, se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então, Jesus está falando uma passagem bem conhecida e que nós entendemos que ele está falando a respeito da sua caminhada, da sua missão, do propósito para o qual ele veio a essa terra, né? Jesus, ele seguiu um caminho, ele trilhou um caminho de cruz, ele trilhou um caminho de sacrifício, um caminho de renúncia. Nós entendemos pela palavra de Deus que a Bíblia mesmo fala que Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz. Ele veio, deixou a sua glória, nós já cantamos isso hoje. Ele se esvaziou, nós cantamos aqui. Ele sendo Deus, a Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se fez homem, ele se revestiu da nossa humanidade e se tornou servo. Para quê? Para que o propósito eterno de Deus, de nos salvar, de nos resgatar, de nos tirar das trevas, de colocar realmente as nossas vidas na presença dEle, para que pudéssemos desfrutar da salvação e da redenção, do perdão, do refrigério e de todas as bênçãos que acompanham a salvação. Jesus, então, faz esse caminho, ele trilha esse caminho de sacrifício, ele trilha esse caminho de renúncia. E aqui, quando ele fala da morte do grão de trigo, ele está falando dessa história, dessa missão que foi norteada pelo sacrifício e pela renúncia. A renúncia e o sacrifício nortearam toda a missão de Jesus. E Jesus, quando traz esse princípio, irmãos, que é um princípio espiritual para as nossas vidas também, ele vai revelar para nós que é preciso morrer. O grão de trigo é uma semente um pouco alongada, mais ou menos no desenho oval, e disse que ele tem uma fenda dentro dele, né? E que somente uma parte do grão, ali do interior do grão, ela sobrevive depois que ele é semeado. O grão de trigo, ele tem uma casca dura, e se essa casca não romper, o que está no interior dele não pode ser germinado, né? E nós entendemos Jesus falando aqui que se a semente cair na terra, for semeada, se ela não morrer, ela não pode germinar. E há aqui um princípio espiritual para a nossa vida, que diz para a gente da essência do nosso chamado, do chamado que Jesus tem feito para nós. Amém? Então, nós vamos entender, quando a gente começa a refletir sobre o grão de trigo, que quando ele cai na terra, e é preciso cair na terra, ele passa ali por uma transformação. E é uma transformação que começa no interior dessa semente, né? Por certo, se a gente jogar essa semente na terra e no outro dia a gente ir lá cavar a terra, não vai ter acontecido nada, aparentemente, porque dentro dele há algo acontecendo já, há algo sendo germinado, há algo já mostrando que aquele grão tem o potencial para se tornar uma planta.
E isso fala também do potencial que eu e você temos, concedido pelo Senhor, pelo Espírito Santo, de crescermos e amadurecermos em Deus. Todos nós, quando somos chamados, todos nós, quando somos atraídos para a presença do Senhor, que nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, nós temos em nós mesmos esse potencial, a essência de Deus, que é o Espírito Santo, habita na nossa vida, habita na sua vida. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Então a força da germinação, ela está no próprio grão, mas ele precisa cair na terra. Para que ele possa germinar, desenvolver, ele precisa cair. E ele precisa cair numa terra boa, numa terra que tenha nutriente, numa terra que tenha um clima favorável para essa semente germinar. E isso fala para mim de um ambiente onde nós estamos plantados, porque precisa ser um ambiente onde nós vamos receber os nutrientes para que possamos desenvolver a nossa fé, para que possamos crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e amadurecer. E esse processo de transformação, também a gente aprende aqui, que é um processo solitário. Jesus falou assim, olha, esse grão, se ele cair na terra e não morrer, ele fica só, ele fica sozinho. Então é um processo que vai acontecendo solitário até que ele morra e germine, porque quando ele morre e germina, a Bíblia vai dizer, olha, Jesus falando, mas se morrer, dá muito fruto. Então, nós vamos entender, irmãos, que há um processo de Deus, há um processo de tratamento de Deus. E que essa casca dura, representada aqui através do trigo, quando Jesus se refere à sua própria vida, e se refere à nossa também, porque logo em seguida ele vai dizer, quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. E nós sabemos que esse é um princípio espiritual que nós precisamos acatar. É o princípio do morrer, da morte do eu, do ego, da renúncia, da submissão. E nós temos uma tendência a nos proteger, a nos autopreservar. Isso já é da nossa natureza. Por isso que, às vezes, nós não conseguimos compreender exatamente a profundidade e a revelação que Jesus quer trazer para nós através dessa palavra. Mas nós vamos hoje, em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, nós vamos entender que o chamado de Deus para a nossa vida requer a nossa submissão. Requer de nós uma postura de submissão, uma postura de renúncia, uma postura de rendição diante do Senhor. Nós precisamos estar submissos ao querer de Deus. E quando nós vemos aqui o Senhor falando, e essa palavra ele repete em Lucas, os evangelhos repetem em Lucas, em Mateus, em Marcos, né? Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Lucas e os outros evangelhos vão se referir a essa passagem também, falando assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque quem quiser perder a sua vida, ganhar a sua vida, a perderá, mas quem quiser perder a sua vida por amor de mim, a achará. Parece palavras contraditórias, que a gente às vezes até que tem que pensar devagar para entender esse significado. Mas o que Jesus está falando é que Ele nos chama a nos identificar com Ele nesse sacrifício, nessa entrega, nessa submissão e obediência a Deus que Ele realizou ao vir nos buscar, ao vir nos resgatar. E aí o Senhor vai falar aqui abaixo, nesse mesmo capítulo, agora minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora. E Jesus entende que o grão de trigo, ele morre, e a renúncia e o sacrifício é porque há um propósito. Hoje nós ouvimos falar sobre propósitos. E nós precisamos entender também que quando o Senhor nos chama a morrer para nós mesmos, quando o Senhor ele nos convida a renunciar a nós mesmos, é porque Ele tem um propósito. Amém? Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é o nosso amadurecimento. Deus
ministra sobre a nossa vida processos específicos. Conforme nós vamos caminhando com Deus, nós vemos Deus nos dando experiências específicas para que nós possamos realmente estar passando por esse processo de transformação, de crescimento e amadurecimento, onde nós vamos criando raízes em Deus, onde as nossas convicções em Deus vão ficando sólidas, onde nós deixamos de ser pessoas que são inconstantes, como Tiago vai dizer, como uma folha que é levada pelo vento de uma para outra parte, porque nós vamos entendendo que nós estamos em Deus, que somos criados à imagem e semelhança dEle e que Ele está todos os dias restaurando essa imagem na nossa vida. Amém, queridos? Então nós somos convidados a renunciar, somos convidados a sacrificar o nosso eu, somos convidados a abrir mão daquilo e de tudo aquilo que pode competir com a glória de Deus na nossa vida. Nós somos convidados a sacrificar o nosso eu e entregar ao Senhor os nossos cuidados, entregar ao Senhor as nossas preocupações, assim como entregar ao Senhor todos os direitos sobre a nossa vida. Aqui na carta de Colossenses, eu quero ler com vocês, não precisa abrir, para a gente ser mais rápido. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. A palavra de Deus vai dizer que nós precisamos crucificar, fazer morrer tudo que diz respeito à nossa natureza terrena. E nós sabemos, irmãos, que todos os dias o pecado, as situações da vida terrena nos atraem, tentam nos seduzir, para que se levantem em nosso coração, no altar da nossa vida, outras afeições, outros alvos, conforme o irmão já ministrou aqui nessa noite, outros ídolos, outros altares que não são erguidos ao Senhor nosso Deus. Por isso, nós precisamos entender que a nossa vida cristã só vai ser essencialmente uma vida que corresponde ao chamado de Deus, quando nós entendemos o processo do grão de trigo, que caindo na terra, se não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele vai dar fruto. E eu e você, olha que coisa especial, eu e você fomos chamados para dar frutos, para frutificar para a glória de Deus. Eu e você fomos chamados não apenas para viver uma vida centrada em nós mesmos. E nós muitas vezes, por conta de um rótulo falso de um evangelho triunfalista, muitas vezes nós nos esquecemos que nós fomos chamados sim à renúncia e que isso não anula a nossa individualidade, não anula a nossa personalidade. Pelo contrário, irmãos, quando nós morremos, a morte que o Senhor está propondo aqui, a morte do velho homem, a morte da carne, a morte de tudo aquilo que briga, que compete com a glória de Deus, com a presença de Deus na nossa vida, que rouba a nossa afeição, que distrai a nossa afeição e desvirtua a nossa devoção diante do Senhor para outras situações, para outros locais e outras coisas, outros objetos. O nosso amor vão se levantando muitas vezes no nosso coração, e nós fomos chamados pelo Senhor, e o Senhor nos desperta através dessa palavra a negar nós mesmos. E quando Ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, Ele está dizendo, negue as suas vontades, negue as suas paixões carnais. E quando o Senhor está falando isso com a gente, é porque Ele quer o nosso coração por inteiro, porque Ele quer ser o único Deus, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. E muitas vezes nós estamos sim cultivando alguns altares e alguns ídolos, porque nós não entendemos a razão do nosso chamado. E o Senhor está nos lembrando, negue-se a si mesmo. O negar nós mesmos é uma atitude que precisa ser tomada a cada dia. Por isso Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia. Precisamos nos negar a cada dia. E queridos,
vamos entender que isso, de forma alguma, vai impedir que nós sejamos pessoas realizadas em Deus, que nós sejamos pessoas que alcancemos e alcançamos os nossos alvos, que construamos os nossos projetos. Não, muito pelo contrário. Morrer, a morte que o Senhor quer que nós morramos, é uma morte que vai nos libertar. É libertador saber que nós não precisamos andar e viver subjugados debaixo de um domínio do nosso eu, porque o nosso eu, o nosso ego, ele é tirano e ele muitas vezes tenta nos levar, tenta nos conduzir a lugares, a situações onde nós somos dominados e escravizados. Nós temos a tendência de querer que as coisas aconteçam exatamente da forma como nós desejamos, e quando as coisas saem do nosso controle, nós nos arrepiamos, nós nos debatemos, nós às vezes sapateamos, né? Por quê? Porque não entendemos muitas vezes que Deus tem um propósito nisso, até naquilo que muitas vezes não nos é favorável. Deus tem um propósito em permitir determinadas situações da nossa vida. Então, estar debaixo do senhorio de Jesus, morrer para nós mesmos, é algo libertador, porque nos faz voltar, nos faz retornar ao centro da vontade de Deus, aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos conhece, que nos ama e que tem preparado um caminho alto sublime para nós andarmos e trilharmos por Ele. Amém? Então é libertador o morrer. Eu vejo dessa forma. Quando eu morro para mim mesma, é por amor ao Senhor. Quando eu morro para mim mesma, porque eu quero me consagrar ao Senhor, eu quero me dedicar a Ele, eu quero que Ele seja exclusivo na minha vida. Quando eu morro para a minha carne, para o meu eu estou me tornando uma pessoa livre para caminhar e para cumprir todo o propósito que Deus tem estabelecido para mim. E talvez durante essa palavra, o Espírito Santo comece a mostrar para você algumas áreas da sua vida que não estão debaixo do domínio, da influência, do controle do Espírito Santo. E essa palavra veio para mim, para me mostrar também que eu preciso me identificar com Jesus na sua morte de cruz. Porque se nós nos identificamos com essa morte, a Bíblia diz que nós também vamos ressuscitar com Ele. Então o caminho do cristão, o caminho de uma vida autêntica, de alguém que quer realmente corresponder ao Senhor, é o caminho da cruz. É o caminho do sacrifício. Jesus morreu na cruz por nós e esse sacrifício foi único. Esse sacrifício foi eterno. Mas nós hoje temos uma responsabilidade de tomar nossa cruz no sentido de renunciarmos a tudo aquilo que pode nos privar de experimentarmos o poder e a glória de Deus de uma forma plena e sobrenatural, como Ele deseja fazer. Mas muitas vezes nós nos encontramos aprisionados em algumas áreas da nossa vida. Nós nos encontramos condicionados a agir e a nos comportar conforme o nosso eu determina. Que em nome de Jesus hoje o Espírito Santo traga para nós, queridos, esse entendimento que há áreas que precisam realmente ser colocadas diante do Senhor. Há situações da nossa vida que vão ficar aqui hoje, em nome de Jesus, diante do altar do Senhor, para que nós possamos caminhar em liberdade diante do nosso Deus. Amém? Então nós vamos entender pela palavra do Senhor que muitas vezes o Senhor faz essa obra através de alguns processos que a Bíblia chama às vezes de poda. Jesus, no capítulo 15 de João, ele vai falar de uma videira. E o pai é o viticultor, é aquele que vai limpar as varas que estão dando fruto. Mas aquela que não dá fruto, ele tira, ele corta e ele elimina aquela vara. Mas aquela que está dando fruto, ele limpa. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Então a poda não é algo que a gente acha muito interessante para uma planta. Quem já podou uma árvore aqui, sabe como a árvore fica feinha na poda, não é? Como a árvore fica esquisita na poda, sem folha, né? Com os galhos cortados pela metade. Eu me decepcionei há pouco tempo, porque tem uma extremosa lá na calçada da minha casa. É uma plantinha daquela que dá umas florezinhas rosa.
E o serviço da prefeitura passou lá sem me pedir e deixou a minha árvore pequenininha. Eu falei, puxa vida, não precisava ter cortado tanto. A árvore fica muito esquisitinha, né? E às vezes nós olhamos para a nossa vida e a gente está assim, né? Esquisitinho. Às vezes é porque o Senhor está fazendo aquele processo da poda. E a gente não se sente nem muito animado, muito revigorado. Mas dentro daquela árvore que está sem folha, que está sem fruto, tem uma seiva correndo ali dentro. E é uma promessa para uma próxima estação, aquela árvore florescer de novo e até dar fruto, amém? E talvez você esteja vivendo um processo desse. Entenda que se você está vivendo em Deus, se o grão de trigo está morrendo, se você está renunciando ao seu eu e vivendo a sua vida voltada para o Senhor está podando a sua vida, e Ele vai podar mesmo. Para quê? Para que você dê mais fruto. Por quê? Queridos, nós fomos chamados para glorificar o Senhor, nós fomos chamados para alegrar o coração de Deus, de nós acessarmos a vida, porque quando o grão de trigo morre, quando ele cai na terra e ele morre, ele promove vida. A vida de Deus é manifestada quando o grão de trigo morre. Quando eu e você nos rendemos diante do Senhor, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós dizemos, Senhor, estou aqui, Senhor, faz a tua obra na minha vida, faz a tua vontade. Quando nós fazemos isso e deixamos o Senhor dirigir as nossas vidas, muitas vezes nos deparamos no decorrer da nossa caminhada com situações que nós nos surpreendemos e nós pensamos assim, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, e nós pensamos assim, mas eu orei, eu pedi a Deus para fazer a vontade dEle, eu pedi a Deus que realmente fizesse com que essa situação acontecesse, uma mudança de uma cidade, uma faculdade, a compra de algum bem, e você às vezes tem uma luta envolvendo essa situação que você quis tanto chegar, e você não entende por que isso aconteceu se você orou, mas muitas vezes nós entendemos pela palavra de Deus que o Senhor permite algumas situações desconfortáveis da nossa vida, para quê? Para que Ele venha tratar do nosso interior, para que Ele venha revelar algumas coisas ocultas que podem estar impedindo o fluir da graça e da glória de Deus. Eu vou dizer para vocês que Deus quer fluir a glória e a graça dEle na minha vida e na tua vida, numa medida além daquela que nós temos experimentado, irmãos. Mas é preciso morrer. É preciso morrer para nós mesmos. É preciso crucificar o nosso eu. Lembra de Paulo? Paulo era um homem religioso e ele se orgulhava da sua religiosidade, fariseu dos fariseus. E ele se ocupava de perseguir os cristãos. A Bíblia diz no livro de Atos que ele respirava ameaças contra os cristãos. Mas um dia ele viu algo que impactou o coração dele. Ele viu um jovem sendo apedrejado e morrendo sob esse apedrejamento. A Bíblia diz que as vestes de Estevão foi colocada aos pés do jovem Saulo. E com certeza, quando ele presenciou aquela cena, ele foi impactado, eu creio, porque ninguém poderia reagir da forma como Estevão reagiu. Mas acontece que o grão de trigo, a morte, estava se processando na vida de Estevão. E por isso ele morreu da forma como ele morreu, glorificando a Deus e vendo a glória de Deus, mesmo na hora da sua morte. E Saulo, impactado por isso, um dia ele vai a Damasco e ele vai perseguir os cristãos da igreja lá de Damasco. E no caminho a Bíblia diz que surge uma luz muito forte e Saulo cai. E quando ele cai diante daquela luz, ele pergunta, Senhor, quem és? E Jesus responde, eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Porque quando alguém persegue a você, é Jesus que essa pessoa está perseguindo. E Paulo então entende, ou Saulo, né, naquela época, a Bíblia se refere a esse homem como Saulo, mas ele já tinha o nome de Paulo, por conta das duas nacionalidades dele. E ele diz ali, que queres que eu faça? Porque toda revelação do Senhor na nossa vida exige de nós uma resposta.
Exige de nós um posicionamento. E Paulo pergunta: que queres que eu faça? E eu creio que naquele momento, todas as cadeias, todas as máscaras, todas as mazelas do coração de Paulo, tudo aquilo que ele achava que valia muito na sua vida, as coisas das quais se orgulhava, a sua religiosidade, a sua moral, a sua conduta dentre os judeus, dentro do judaísmo, tudo aquilo caiu por terra. E caiu tanto que ele vem a dizer depois em uma das suas cartas: eu considero perda todas essas coisas pela sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, porque ele está conhecendo um valor maior, ele está conhecendo algo sobrenaturalmente maior do que tudo aquilo que ele já podia ter experimentado até então. E Paulo, então, a partir daquele momento, ele vai obedecer a voz do Senhor, ele vai entrar na cidade, ele vai ficar sujeito à oração de um cristão chamado Ananias, e ali, depois de um processo de 3 dias, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, e ele foi cheio do Espírito Santo, porque ele se esvaziou, colocando a sua vida diante de Deus, para que haja hoje uma operação do Espírito Santo, trazendo para nós esse esvaziamento. O Senhor está nos chamando a ser cheios do Espírito, e para que sejamos cheios do Espírito, precisamos nos esvaziar. A verdadeira consagração não é aquela em que nós fazemos tantas coisas que objetivamos fazer. A verdadeira consagração é um acréscimo de Deus na nossa vida e é um decréscimo de nós mesmos. É quando nós nos esvaziamos, é quando nós perdemos de vista o valor da nossa própria vida, não porque a nossa vida não tenha valor, mas pelo valor de alguém que vive em nós, pelo valor dessa pessoa que veio habitar na nossa vida, que é o Senhor Jesus. Então, o que Jesus nos fala nessa noite? É preciso que nós morramos, porque se você quer seguir a Jesus, você precisa deixar. Amém? Nós precisamos deixar, como os discípulos deixaram. Os discípulos, ao serem chamados por Jesus, deixaram as suas redes, deixaram o seu barco, deixaram as suas famílias. Mateus deixou tudo e seguiu a Jesus. E nós vamos deixar também, porque vale a pena ser fiel, vale a pena morrer. Vale a pena morrer se a morte vai gerar a manifestação da vida. Vale a pena viver experiências sobrenaturais com o Senhor, como Paulo viveu. Paulo foi crescendo como um servo de Deus, um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Mas houve um dia em que ele se deparou com uma situação de fragilidade. Ele diz que ele orou 3 vezes para que Jesus tirasse o espinho da sua carne. E as respostas que ele ouviu foi não. E ele pediu, e Jesus disse, Deus disse não. E pela 3ª vez que ele pediu, Jesus disse não. E ele diz então, Jesus diz para ele então: porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo diz então: de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Aleluia, há um poder, queridos, eu quero liberar sobre a tua vida. Há um poder, uma glória de Deus. Você e eu somos vasos de barro, como diz 2 Coríntios no capítulo 4, mas dentro de nós habita uma presença tremenda, uma presença excelente. A presença de Deus habita na nossa vida. Essa é a nossa essência. Dentro de nós, você pode olhar para você mesmo, você vê tantas fragilidades, você vê tantas situações, mas dentro de você há um poder liberado pelo Senhor, que é a presença do Espírito Santo. Há um tesouro incomparável dentro da nossa vida, que foi possível ser nos dado por conta do sacrifício que Jesus derramou o seu sangue por nós
nós naquela cruz do Calvário, e esse sacrifício gerou então que nós pudéssemos viver a vida de Deus. A vida de Deus está em nós, a vida de Deus flui em nós. Jesus disse para uma mulher: se creres em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A vida de Deus flui em nós, mas muitas vezes pode acontecer da vida e do poder de Deus ficarem obstruídos justamente por conta dessa casca dura que precisa se romper. Então eu quero dizer hoje para você que hoje é dia da gente morrer. Amém? É dia da gente ouvir o chamado de Jesus. É dia da gente render o nosso coração diante do Senhor, porque as nossas vontades, os senhorios que nós muitas vezes nos submetemos a eles, senhorios terrenos, o eu que muitas vezes quer nos controlar, nos governar com as nossas vontades, com os nossos ideais, com os nossos sonhos. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes nós brigamos, reclamamos diante de situações que nós estamos vivendo, ao invés de nos submetermos ao tratamento que Deus quer ministrar através dessas situações, porque a cruz de Cristo, ela envolve sofrimento, irmãos. Não é possível que a gente, sendo chamado para viver uma vida de santidade na presença do Senhor, e nos deparemos com tantas situações contrárias nesse mundo em que nós vivemos, não experimentamos um certo grau de desconforto por conta desse combate, dessa batalha espiritual na qual nós estamos inseridos todos os dias. Então Jesus diz: então você vai fazer o quê? Você vai negar a si mesmo, você vai tomar a sua cruz e você vai seguir a Jesus. E nós precisamos nos libertar de toda tirania do nosso ego, que tenta nos governar, que tenta nos dominar. Precisamos nos libertar, irmãos, de todo tipo de senhorio ao qual nós nos submetemos. Eu quero te convidar nessa noite a estar orando, falando com o Senhor, porque Deus está aqui. O Espírito Santo está fluindo nesse lugar. Aleluia. Jesus disse: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Quando Paulo morreu, no sentido espiritual, ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É possível que nós estejamos sendo ludibriados por uma filosofia de uma vida cristã que não coaduna com o chamado, com a essência do nosso chamado. É possível que a gente se perca no meio de tantas filosofias e conceitos enganosos que nos fazem andar numa linha bamba, numa linha tênue entre o senhorio de Cristo e o senhorio do inimigo, porque não existe um terceiro senhor, só existem dois senhores. Se nós não estamos debaixo do senhorio dele, é provável e é possível que nós estejamos debaixo de outro jugo. Mas nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, porque Ele já nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou, irmãos. Há uma vida de Deus fluindo na tua vida, no teu interior. Mas é possível que essa vida esteja suprimida por alguns sonhos, alguns desejos que tenham ocupado o primeiro lugar na sua vida. Não permita que seja assim. Precisamos banir da nossa vida toda a tirania dos nossos desejos, a tirania do dinheiro, a tirania da sensualidade, a tirania do sexo, da pornografia. Queridos, a igreja do Senhor está sendo preparada como uma noiva. Deus está purificando, porque nós vamos encontrar com Ele daqui a pouco. Pedro vai dizer que é necessário que por algum tempo nós estejamos contristados por conta das provações as quais nós estamos sujeitos a passar. Mas ele também diz que essas provações valem muito mais do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. E é preciso que a prova da nossa fé se ache em louvor diante do Senhor.
Porque se somos provados para crescermos, para amadurecermos, para entendermos o propósito de Deus para a nossa vida e para que esse propósito tão sublime e elevado seja cumprido na nossa vida. Precisamos morrer para aquele temperamento explosivo que sai batendo porta e gritando, que diz: eu não posso levar, eu não consigo levar desaforo para casa, mexeu comigo, vai ouvir. Precisamos morrer para a falação, para o falatório excessivo. Precisamos morrer, irmãos. Precisamos morrer para a maledicência. Precisamos morrer, irmãos, para a falta de unidade. Quando não podemos sentar perto de alguém, de um irmão, quando não podemos mais conviver com o irmão porque algo nos desagradou, nós não vamos para a cruz. Mas nós precisamos tomar a nossa cruz todos os dias, porque é na cruz que o nosso coração é curado, é na cruz que nós somos libertos dos nossos egos, é na cruz que nós somos restaurados e levantados para cumprir o propósito de Deus, para glorificar o nome dEle. Não tem como viver uma vida para mim mesma. Não tem como eu viver uma vida dizendo que eu sou cristã e viver uma vida centrada nos meus próprios projetos e valores, nos meus próprios desejos. Eu tenho sim, como você também tem. Glória a Deus, porque Ele nos fez pessoas que aspiram coisas diferentes, criam projetos, constroem sonhos. Graças a Deus por isso. Mas nenhum desses sonhos vale a pena viver se não estiverem na cruz de Cristo. Por isso eu te convido nessa noite a se colocar diante do Senhor e a apresentar a Ele as áreas da sua vida que você quer trazer para o senhorio dEle, que porventura tenham escapado do Senhor em algum momento. Eu quero te convidar a aceitar a disciplina de Deus, porque Ele disciplina aquele que é filho. O autor aos Hebreus, ele fala sobre o pai que disciplina o filho a quem ama. Se Deus tem uma linguagem de amor, essa linguagem de amor é a disciplina. Quando Ele te disciplina, Ele está te fazendo ser livre. Ele está te fazendo ser curado. E se alguma coisa está roubando do teu coração lugar que é de Deus e é só dEle, hoje nós podemos orar, irmãos, diante da palavra do Senhor, diante do chamado do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos hoje nos render diante do Senhor e dizer: vem queimar, Senhor. Vem queimar. Hoje eu sou o sacrifício que vou me colocar no teu altar. Queima, Senhor, a minha vida e faz de mim uma oferta agradável a Ti. Faz de mim uma pessoa que vai cooperar para o aumento do Teu reino nessa terra. Senhor, eu não entendi muito bem o propósito da aflição. Eu não entendi muito bem o propósito da situação que me foi tão indesejada. Mas eu me rendo, Senhor. Porque eu creio na Tua palavra. E a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu me rendo diante de Ti, Senhor, para ser tratado, para ser moldado, para ser disciplinado. Gloriosa promessa do Senhor, quando Ele diz: eu vou disciplinar, eu vou tratar, porque essa é a minha linguagem de amor. Não resista ao tratamento do Senhor. Não vamos fugir. Tem gente aqui que o Senhor está mirando há muito tempo, que o Senhor está colocando coisas na sua vida, enviando situações na sua vida para trabalhar no teu coração, porque Ele tem projetos altos e elevados para você. Deus não vai poder te dar coisas grandes e firmes que Ele tem se o grão não morrer. Nós precisamos morrer para viver a vida de Deus.
Nós precisamos morrer. Paulo estava lá na prisão, escrevendo cartas às igrejas. E mesmo na prisão ele disse que eu manifeste como me convém fazer. Eu estou preso, mas a tua palavra não. E talvez você esteja se sentindo meio que afligido, aflito por alguma situação na sua vida. Mas eu quero te convidar hoje a dizer: Senhor, eis-me aqui, eu recebo com gratidão o teu tratamento na minha vida. Eu recebo, Senhor, porque a casca dura precisa quebrar para o Espírito ser liberado. O Espírito de vida, o mesmo Espírito que levantou Jesus habita em nós. E esse Espírito precisa ser liberado, precisa expandir. Ei, precisa ser visto em nós. A glória de Deus precisa ser vista, ser manifestada em nós. Nós precisamos nos render ao poder dessa morte. O poder da morte parece algo tão difícil de entender na nossa compreensão natural. Mas o Espírito Santo, Ele está aqui para nos desvendar os olhos e nos fazer compreender: Senhor, se for para a Tua glória, eu vou. Senhor, se for para a Tua glória, eu recebo. Era muito jovem quando eu entendi que, mesmo orando para que a vontade de Deus se cumprisse na minha vida, nem tudo ia acontecer do meu jeito, do jeito que eu queria. Mas muitas vezes, abrindo a Bíblia, eu lia e ouvia Jesus me dizer: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. E muitas vezes eu disse sim. Mas algumas vezes, irmãos, sem perceber, eu disse não. E como é duro dizer não. E como é duro resistir ao golpe de misericórdia do Senhor, nos tratando, nos polindo, nos moldando. Mas como Paulo, que diz para que ele não se exaltasse com as revelações, ele diz: o Senhor permitiu o espinho. E muitas vezes o Senhor permite algumas coisas que nos espinham, nos trazem desconforto, para que a gente diga: eu quero ser. Tá alto, né? Eu quero ser. Cante comigo. Senhor amar. Agora ficou baixo. Me ajuda, Juninho. Help, por favor. Senhor, cante comigo. Precisam ser verdadeiras. Vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Aleluia. Não rejeite a correção do Senhor. Se nessa noite o Senhor te chama a colocar algumas áreas da sua vida no altar dele, entenda que nem sempre é confortável. Não foi para Jesus, meus irmãos.
seria para nós, mas Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu e desprezou a afronta, porque Ele tinha em vista uma alegria. Eu e você temos em vista uma alegria, um gozo, e o maior de todos eles, vivendo nessa terra, é o gozo e a alegria, é a satisfação de perceber que Deus se agrada de você. Ei, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Que alegria receber a aprovação de Deus. Mas quantos de nós estamos buscando a aprovação da sociedade, das pessoas, dos amigos, do pastor, do professor, do namorado, do marido? Queremos tanto, precisamos tanto, corremos tanto, nos esforçamos tanto para agradar. Cansamos. Definhamos. Em nome de Jesus, declare vencida a tirania da busca pela aprovação humana na tua vida. Em nome de Jesus, declare vencida a tirania do ego que te leva a fazer coisas que não estão nos planos de Deus para a tua vida. Se desfaça de todas as afeições que têm roubado de você a alegria, o gozo inefável e glorioso que vem da presença de Deus. Queira, irmãos, porque ninguém pode querer isso por você a não ser você e eu. Vamos querer, vamos desejar, vamos ansiar pela glória de Deus na nossa vida. Vamos ansiar por essa glória que se manifesta em nós, que faz de nós aquilo que Jesus realmente quer que nós sejamos. Vamos romper com todos os padrões e valores que querem roubar o trono do Senhor do nosso coração, mas nos fazem sofrer, nos trazem frustração, tristeza e dor, porque nós nascemos para dar louvor à glória dEle. Nós nascemos para alegrar o coração dEle, e não importa os caminhos pelos quais nós tentamos acessar para conseguir essa realização, essa satisfação, vamos ficar frustrados. Assim como Jesus falou para Paulo: dura coisa é para ti recalcitrares contra os meus aguilhões. E eu quero dizer para você, não há outro lugar de alívio, não há outro lugar de alegria, contentamento, senão na presença do Senhor. É quando o grão de trigo cai na terra e ele morre que ele pode dar muito fruto. Então não se trata mais de viver a minha vida, é viver a vida dele. Por mais incompreensível humanamente que seja essa realidade, eu preciso me lembrar, você, nós, igreja de Jesus, precisamos nos lembrar que para isso fomos chamados, para viver a vida dele, porque tudo é por ele, é para a glória dele. E se estamos aqui, não estamos por conta de nós mesmos, por conta daquelas coisas que nós queremos alcançar. Se estamos aqui por conta da misericórdia, da graça dele que nos alcança. E está nos alcançando hoje, está nos alcançando agora. A graça de Deus está fluindo aqui, a graça de Deus está fluindo em nós, a graça de Deus está fluindo sobre a tua vida, para que você seja hoje o próprio sacrifício que vai se colocar no altar e vai dizer: me queima, Senhor,
Me queima, Senhor, me queima com fogo do altar. Eu estou aqui, pode me queimar, porque quando o grão de trigo cai na terra e ele morre, a vida de Deus começa a se manifestar. O Espírito Santo, o Espírito de vida, de poder, começa a governar as nossas vidas. Não precisamos nos cansar para viver uma vida cristã que está além das nossas forças, porque não vamos vivê-la mais nas nossas forças, porque a força que impera em nós e que opera em nós é a força do tesouro que habita em nós. Aleluia, glória a Deus. E é por isso, querido, que nós não desfalecemos, é por isso que nós não desanimamos. Aleluia. Eu quero ler com vocês, se você puder ler, abrir a Bíblia na carta de 2 Coríntios, no capítulo 4. Paulo vai começar a dizer no versículo 1: porque tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Vamos ler no versículo 6 agora. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que essa é a nossa casa terrestre. Desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aleluia. O chamado de Deus é nobre, porque o propósito é nobre. O chamado de Deus é excelente para as nossas vidas, porque o propósito é excelente. Nós precisamos entender. Talvez você esteja vivendo algumas situações na sua vida e você não está entendendo. Hoje o Senhor nos convida a entregar. Entregue ao Senhor toda aquela situação, talvez de conflito familiar, aquela situação daquela pessoa difícil, que muitas vezes te leva a reclamar, te leva a murmurar, te leva à ira. A ira não opera a justiça de Deus. Já viu? Uma pessoa que viveu a experiência da morte, ela se torna uma pessoa flexível. O Espírito Santo diz vem, ela vem. O Espírito Santo diz vai, e ela vai. Nós não resistimos ao toque do Espírito Santo, porque nós sabemos quem está no governo da nossa vida e reconhecemos o seu propósito para nós. E eu quero convidar você agora, quero convidar o grupo de louvor a estar aqui. E eu quero convidar você a uma oração nesse momento. O Senhor quer nos encher com o seu Espírito Santo. O Senhor quer trazer à existência promessas que Ele já tem liberado para as nossas vidas. O
O Senhor quer cumprir planos e propósitos que Ele estabeleceu para você. Queridos, muitas vezes nós vivemos as nossas circunstâncias e as nossas escolhas e decisões que fazemos nesse momento de desgaste, nesse momento de desafio. Muitas vezes, nós não entendemos que as nossas posturas, as nossas escolhas vão favorecer algo que o Senhor está preparando, algo que o Senhor está planejando fazer, não apenas por nós, mas através de nós. Foi assim na vida de tantos homens e mulheres cujas histórias nós lemos na palavra. Todos eles tiveram que se despojar, todos eles passaram por um tratamento de Deus, todos eles tiveram que passar por um esvaziamento de si mesmo, para que através deles Deus pudesse cumprir o que estava estabelecido. Mas na hora que eles estavam passando as suas situações específicas, com certeza eles não discerniam o que estava por vir. Já houveram situações na minha vida que eu poderia ter decidido de forma diferente. Eu poderia ter tomado decisões diferentes das que eu tomei. E talvez eu não estivesse aqui hoje com vocês, mas porque Deus direcionou as coisas e fez com que eu entendesse que Ele estava no controle e Ele estava conduzindo. Não foi fácil, foi difícil, teve choro, teve lágrimas, aleluia, mas teve também no meio das lágrimas, do choro, da dor, teve também o consolo, teve também a manifestação da glória. Por isso nós não desfalecemos. Porque esse Pai que disciplina, Ele passa com a gente no meio dos vales. Ele atravessa os desertos comigo e com você. Ele é aquele que diz: não temas, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha mão. Aleluia. Ele é aquele que nos ergue. Você pode cantar mesmo passando no meio da dor. Você pode cantar mesmo passando no meio da fornalha. Nós podemos fazer uma escolha. Nós podemos tomar uma decisão, ter uma atitude diante daquilo que nos afronta, diante daquilo que nos desafia. E eu quero convidar você hoje a ter essa atitude. Eu quero convidar você hoje a declarar mais uma vez que só tem um dono na sua vida. Que só tem um dono na sua vida, que foi aquele que venceu a morte, que verteu o seu sangue naquela cruz para te resgatar, para te livrar do pecado, para te salvar. Nós vamos declarar em nome de Jesus que Jesus é o primeiro, Ele é o número 1 e Ele é soberano nas nossas vidas. Nós vamos declarar e vamos nos esvaziar, queridos. Vamos nos esvaziar, pode ficar de pé, deixa a sua Bíblia aí na cadeira. Vamos responder ao Senhor o seu chamado hoje, porque Ele quer trazer realmente um avivamento para o nosso coração. Ele quer trazer vida, a vida de Deus. A vida de Deus não pode ficar contida dentro de mim. Ela tem que fluir através de mim, de você. Vamos louvar o Senhor e vamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer comigo: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero me derramar, Senhor, diante de Ti. Eu quero me derramar, Senhor. Hoje eu vou quebrar meu vaso de alabastro nesse lugar, Senhor. Porque mais precioso do que esse perfume, mais precioso do que é a minha vida, é a vida que o Senhor estabeleceu. É a vida que o Senhor soprou em mim. É a vida que eu vivo em Ti. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a romper. Queridos, eu sei que tem pessoas aqui que precisam hoje da libertação do Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam morrer para si mesmas. Pessoas que precisam morrer para aquele tipo de jugo. O jugo do pecado, o jugo do medo que te aprisiona, o jugo da ansiedade, o jugo da sensualidade. O Senhor falava fortemente comigo sobre o jugo da sensualidade que tem que ser quebrado. Quando nós morremos, quando nós sacrificamos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, todo jugo é quebrado. Todo jugo é quebrado pela unção do Senhor. Em nome de Jesus eu declaro sobre as nossas vidas a unção de Deus, a unção do Espírito Santo, trazendo cura, trazendo libertação, despedaçando todo jugo e todo conceito enganoso que possa permear a sua mente, te impedindo de ver a glória de Deus. Que em nome de Jesus você se coloque de pé hoje, não apenas fisicamente, mas espiritualmente.
mente, que em nome de Jesus nós vamos corresponder a esse chamado, nós vamos corresponder a essa visão. Não vamos deixar que essas situações nos afastem de Deus. Não vamos deixar, não vamos nos perder, não vamos nos perder. Diga no seu lugar, diga para o Senhor, diga: eu não vou me perder de Ti, Senhor. Eu não vou me perder de Ti, Senhor. Eu não abro mão da Tua presença, eu não abro mão da Tua essência em mim, Senhor. Oh, Senhor, vem me encher com Teu Espírito Santo, vem me queimar, Senhor, nessa noite. Eu sou um sacrifício e eu vou ao Teu altar, Senhor, voluntariamente. Eu vou ao Teu altar, Senhor, para ser queimada, Deus, porque o Senhor me levantou para ser uma oferta agradável a Ti. O meu andar, o meu pensar, a minha conduta, Senhor, tem que glorificar o Teu nome. Senhor, eu tenho que Te glorificar com o meu trabalho, no meu casamento, no meu procedimento, com os meus amigos. O Senhor precisa aparecer através da minha vida. Que eu diminua, Senhor, que eu diminua, Senhor. Senhor, me ensina a viver esse processo que para mim, Senhor, para minha carne é tão difícil, mas é tão necessário, Deus. É tão necessário para eu fluir no Teu Espírito, é tão necessário para alcançar os lugares altos e sublimes na Tua presença. É tão necessário, Deus, é tão necessário para eu viver, para eu experimentar a glória do tesouro que o Senhor já liberou para minha vida. Em nome de Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Rendemos o nosso coração diante do Teu altar e Te pedimos, Deus, Te pedimos, como nós cantamos aqui, Senhor, vem, Senhor, e queima todos os outros amores, Deus. Não há nada que possa ocupar o primeiro lugar em nosso coração. Todas as nossas prioridades se tornam pequenas quando o Senhor, Pai, é o nosso Deus, é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Que em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que a gente não venha buscar, Senhor, os aplausos da terra, Pai. Que nada, Deus, venha produzir na minha vida uma conduta, uma atitude que venha, Senhor Deus, buscar, ó Deus, em troca dos aplausos e da glória terrena, mas que em nome de Jesus Cristo, o meu coração, Pai, ó Deus, persiga o alvo que é o Senhor, que é conhecer ao Senhor, que é, Senhor Deus, viver a realidade espiritual dos rios de vida em Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, vamos adorar a Deus. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor.
noite, veio cultuar o Senhor, mas não tem compreendido o propósito de Deus no meio das circunstâncias, das tribulações, das dificuldades que você tem enfrentado. Eu quero fazer um convite para você. Eu quero fazer 2 convites diferentes para que você venha estar aqui, para a gente estar orando junto. Quero convidar você que não tem percebido o fluir desse rio na tua vida. Pelo contrário, você sente o seu coração, a sua vida como se tivesse ressequidos, como se tivesse sem prazer, sem contentamento, sem alegria. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Há quanto tempo você não experimenta o quebrantamento do Senhor? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Mas muitas vezes o efeito da tribulação não tem sido quebrantamento na sua vida, tem sido pelo contrário o endurecimento, tem sido o enrijecimento. Eu quero te convidar que nós estejamos orando juntos nessa noite, para que o rio de Deus possa voltar a fluir no seu interior. O Senhor Jesus disse que Ele não esmagará a cana quebrada, Ele não apagará o pavio que fumega. Nós vamos orar, aleluia, porque Deus, Ele está derramando o Espírito Santo. Querido, talvez você não escute, mas há um som do céu nesse lugar. Há um decreto do céu sobre as nossas vidas essa noite. Há um decreto do céu sobre a igreja do Senhor nessa noite. Mas nós precisamos reagir, queridos. Não é a dor que nos torna melhores, que nos transforma. É como nós reagimos diante da dor e do sofrimento. É como nós reagimos diante das situações que nos desafiam. Eu quero convidar você aqui, porque há poder e há unção emanando do trono, emanando de Deus para a nossa vida. Que em nome de Jesus Cristo, toda amarra do inimigo, toda amarra na mente, todo aprisionamento no espírito, caia por terra em nome de Jesus. Igreja, você que está aqui entendendo que Deus tem um propósito conosco, você que entende que Deus tem um fluir diferente para as nossas vidas, que Deus tem um fluir do Espírito, que Deus quer batizar com o Espírito Santo, e talvez nós venhamos e voltamos, a gente vem e volta para nossa casa sem perceber, e Deus está aqui, assentado no seu trono com as mãos estendidas, para derramar além do que nós viemos buscar, para derramar além do que nós temos sedentos de receber. Mas até a sede e a fome Ele produz, Ele gera. Então pode vir aqui, pode vir à frente sim, porque não tem como nós recebermos do Senhor aquilo que Ele tem para derramar sobre a nossa vida, se não nos prostrarmos, se não nos rendermos, se não dissermos: Senhor, ei Deus, eu quero mais de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, Senhor. Eu quero, Senhor, andar nos caminhos altos que o Senhor tem planejado para mim. Tem meninos e meninas aqui, muito mais novos que eu, por isso eu digo meninos e meninas, que têm jejuado por esse momento. Vocês podem vir aqui e estar orando com os irmãos. Mas ainda tem gente aqui, eu vou fazer um segundo convite nessa noite. E se você quiser, você ainda pode vir. Você que precisa ser tocado pelo Espírito Santo, para ter em você o desejo e a sede. O Senhor diz na sua palavra que aqueles que têm fome, sede e justiça serão fartos. O contrário também é verdadeiro. Se nem tem fome e não tem sede, está vazio, está sedento, está faminto. Mas há uma mesa farta na presença do nosso Pai. Há uma mesa de Deus aqui nessa noite. Aleluia. E eu não vou dizer que Ele vai te servir aí, porque alguns de nós precisamos ter uma atitude, tomar uma decisão de sair da nossa zona de conforto e estar nos prostrando diante do Senhor. Então vem,
Vem. Tem gente aqui que precisa voltar ao lugar da comunhão. Tem gente aqui que está enterrando o talento que Jesus já deu. Tem gente aqui que não está entendendo que Deus quer usar a sua vida para aquela situação complicada na sua família ser revertida. Ah, mas tem que morrer, meu irmão. Tem que morrer para a vida de Jesus fluir. As nossas atitudes têm poder de transformar realidades que nós nem imaginamos. As nossas atitudes, as nossas decisões têm poder de transformar situações que estão até fora do alcance dos nossos olhos. Eu declaro e profetizo isso para a tua vida nesse momento. Que a unção do Senhor esteja quebrando agora todo jugo, esteja quebrando agora todo engano, toda fortaleza na mente caia por terra agora. Em nome de Jesus, que sejam quebradas. Eu repreendo a tirania do eu repreendo a tirania do espírito de rejeição que tem prendido muitas vidas, na dor de uma inferioridade. Em nome de Jesus, eu declaro a unção de Deus limpando o rei Candarabasuriandaia. Oh, rio de Deus, rio de vida, a vida de Deus, a vida de Deus, aleluia. Eu declaro e profetizo sobre a tua vida, oh, a vida de Deus. Oh, quero convidar você que precisa hoje morrer. Você que precisa morrer. Eu não estou perguntando se você quer morrer. Eu estou dizendo que tem algumas pessoas que precisam morrer. Hoje é o dia de você se entregar e dizer: Senhor, eu estou morrendo para essa situação. Eu estou morrendo para esse comportamento. Eu estou morrendo, Senhor, nessa noite, para esse pecado, para esse hábito que está me prendendo, Senhor. E eu sinto tanta vergonha. E quando eu entro dentro da tua casa, o diabo fica me acusando. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? E ele joga na minha cara. Mas quando eu estou lá na minha casa, eu só me lembro do prazer dessa situação. Hoje Jesus quer quebrar esse jugo. Em nome de Jesus. Não se contente de viver numa prisão. Não se contente, não se conforme de viver numa prisão espiritual, numa prisão emocional. Eu quero convidar mais gente aqui, gente. Tem gente que está aí presa, mas eu declaro a autoridade do Espírito Santo sobre a tua mente. Eu declaro, Jesus, um muro de fogo rodeando agora as nossas vidas nesse lugar. Senhor, levanta um muro de fogo e toda mentira do inferno vai bater em retirada agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda mentira do diabo caia por terra agora. Porque aqui, Senhor, só tem lugar para ouvirmos a voz do Teu Espírito Santo, que convence do pecado, que convence da justiça e do juízo. Oh, Pai, nós declaramos a autoridade do Senhor nesse lugar. Declaramos o Teu amor sendo derramado, constrangendo corações. Há uma entrega completa, Senhor. Uma entrega, uma experiência de entrega conforme nós nunca vivemos, Deus. Senhor, eu declaro, meu Pai, o Senhor arrancando vidas, oh, debaixo, Senhor, dos pés de Satanás. Oh, Espírito Santo,
Espírito Santo, abra sua boca e exalte, glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor, adore ao Senhor. Adore ao Espírito Santo, adore a presença dEle, adore a Ele. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então